Alô, nação do Mengão, esse é o Coluna do Fla Play. Chega de like, ajuda muito o nosso canal. Conteúdos exclusivos do Coluna pra você, narrações dos gols, trechos dos programas, opiniões e ampla cobertura. Se liga então, se inscreva, ativa o sininho e vamos juntos. Saudações rubro-negras! Senhoras e senhores, é o seguinte, vou fazer aqui uma pergunta que é meio bomba. Paula Matos está acostumada com as bombas aqui do Resenha. Vou começar com a Ana. Ana, no retrospecto do Fla-Flu, que é o nosso próximo jogo, depois de tanto tempo sem Mengão, qual é a diferença? Assim, chuta um número. O Flamengo tem quantas vitórias a mais que o Fluminense? Porque é óbvio que a vantagem é toda nossa, né? Ganhar Fla-Flu é normal, vocês já começaram falando disso. Não, nunca foi. Tá, mas quantas vitórias a mais o Mengão tem em cima do Fluminense, na sua opinião? E a galera do chat também, vai comentando aí. Das últimas? Não, geralzão. Geral? Putz, mais de 10? 10. Túlio, um número. 20. Paula. Eu aqui na humildade. No geral? Como diz o outro, geral, né? Nossa, eu não tenho ideia, velho. Vou ficar entre os dois. 15? 15. Não, todos erraram. É mais, hein? Vocês estão muito comedidos hoje. São mais vitórias, porque no Fla Estatística, que é o site que é um super balizador, muito legal, tem esses retrospectos, o nosso saldo de vitórias em 431 jogos é de 27 vitórias a mais. Né? 159 vitórias e 132 derrotas. 27 a mais. Cheguei perto. É quase um novo clube de futebol jogando. Pois é. Para um clássico é muito bizarro, né? Que tem clássico que é tipo pau a pau, né? Palmeiras e Corinthians é empate, Grenal também é muito próximo, enfim. O Fla-Flu já tá uma diferença absurda e nos últimos anos, assim, o Mengão tem dominado, que o James Leal se aproximou entre 20 e 30, acertou na mosca. Né? O Yuri Reis palpitou 15, o Hudson Firme 12, uma vantagem muito legal. E no Fla-Flu do primeiro turno, 2-1 para o Mengão. Com paçocada do Muriel, com gol do Felipe Luiz, com gol do Gabigol, o Mengão venceu. Em 2020, né, o Flamengo e o Fluminense se enfrentaram na Taça Guanabara, o Fluminense venceu por 1-0. Na mesma Taça Guanabara, o Mengão venceu por 3-2. A vitória do Fluminense foi com os crias, né, aquele gol de calcanhar do Nenê. Bom registrar isso. Aí 1-1 na Taça Rio, 2-1 no Carioca, na final, né? E 1-0 na decisão do título, no primeiro turno, 2-1, Mengão dominando. Qual é a expectativa, Paula, para esse Fla-Flu da quarta-feira? A expectativa é começar o ano de 2021 com o pé direito, com vitória. O Flamengo que não pode pensar em nenhum outro tipo de resultado. A gente vinha debatendo aqui, né, nos últimos resenhas do ano de 2020. Quem acompanhou com a gente sabe, a gente vinha debatendo a importância dessas próximas, principalmente essas próximas 3 partidas do Flamengo, né, contra o Fluminense, contra o Ceará e contra o Goiás, que não pode pensar em perder. Né, a gente ainda tem chances de conquistar o Octa, né? Ainda temos condições matemáticas, mas precisamos fazer a nossa parte, além de dar uma zicada no São Paulo, que o secador vai ter que estar on demais, mas precisamos fazer a nossa parte. Então, as minhas expectativas são as melhores, começar o ano com o pé direito. Temos o elenco muito melhor, muito mais qualificado. Isso é inegável, né? A gente sempre fala sobre isso aqui, que quem for pegar o elenco do Flamengo no papel é realmente o melhor elenco do Brasil, e isso é indiscutível. Passamos por alguns altos e baixos, verdade, mas nada que o Flamengo e seu elenco poderoso não tenha capacidade de mudar, né? Mudar esses ares, mudar o que está acontecendo e começar o ano com o pé direito, assim como começamos 2020 muito bem, né? Nós começamos o ano de 2020 voando, eu diria que até jogando, se é que era possível jogar um futebol melhor do que o futebol apresentado em 2019, né? A gente começou 2020, assim, absurdamente jogando o fino da bola, né? Com muito mais reforços, ganhando tudo, né? Conquistamos 10 títulos em 3 dias, 3 títulos em 10 dias, então realmente é isso que eu espero para agora, que a gente consiga ter um bom início de ano e vença esse clássico, que como fizemos hoje, tudo bem que os meninos deixaram a desejar um pouquinho, mas no final o resultado foi garantido, ganhamos lá no Sub-20, estamos classificados para a semifinal do Brasileirão. Ganhar Fla-Flu é normal, né, galera? Não tem outro jeito.
E, Ana, essa rodada aí, dá para imaginar o São Paulo tropeçando contra o Bragantino, um jogo local e tal, no estádio do Bragantino. Como é que você imagina essa rodada 28 do campeonato? Aí a fé rubro-negra vai ter que ser muito forte, os planetas vão ter que se alinhar, né? Porque é Bragantino. Mas acredito que o Flamengo, como a Paula bem disse aí, o Flamengo vai entrar para fazer o seu dever de casa, tem que fazer, na verdade, é vencer, vencer ou vencer. O Fluminense também não ganhou mais depois que saiu o Odair, né? Se não me engano, são 2 derrotas no empate, alguma coisa assim, mas ainda não venceu depois que saiu o Odair. Então, é uma estatística aí também que o Flamengo pode acabar se aproveitando, um time que está meio ainda sentindo o baque de perder o Odair, que foi um técnico que conseguiu trabalhar até bem demais o elenco do Fluminense. Então, acredito que o baque ali está sendo ainda meio grande, o Flamengo pode se aproveitar desse deslize emocional do adversário, tem que entrar também na cola do São Paulo, então é isso, assim, o Flamengo tem que entrar pensando em ganhar, fazer o papel dele, e claro que o secador, como a Paula também bem disse, estará bem ligado, porque é o Bragantino. O Bragantino já aprontou, inclusive me enganou no início do ano, porque eu botei o Bragantino lá nas cabeças, falei que podia impressionar, que podia pegar Libertadores. Eu estava empolgadíssima, eu estava completamente envolvida naquele início de ano. Fui enganada por todos os times que eu apostei ali nas cabeças, ou seja, o problema talvez seja eu e minhas apostas. Mas acredito que pode ser que o Bragantino tenha se organizado, também dar uma moral para qualquer time ganhar, né, do primeiro colocado, do líder do campeonato. Então, acredito que o Bragantino vai entrar aí com a força máxima, com o que puder, para ir pelo menos no empate, qualquer tropeço é muito bem-vindo aqui para o lado rubro-negro. E, claro, fazendo o dever de casa, que é o fundamental. O Flamengo ainda tem retorno aí de Gabigol e Felipe Luiz para ajudar nessa missão de vencer o Fluminense e manter a normalidade, né? Pois é, cara, poeta Túlio. Eu não gosto desse tipo de roteiro em clássico. O novo técnico nunca ganhou e tal, chegou, o Fluminense está desandando, a Libertadores está indo pro ralo. Eu tô com o pé atrás sempre. Fla-Flu é sempre assim, talvez dos clássicos cariocas sejam mais imprevisível, né? Não só pela literatura riquíssima do Fla-Flu, mas porque a gente está acostumado a ver o Flamengo flamengar. A gente dizia, antes de 2019, a gente tinha o termo, né, Ana, que o Kika usava demais, né? O Fabrício. Eu ia falar isso agora, cara, o flamenguista ele vai para sempre temer a flamengada. O Flamengo sempre podia repetir 2019 até 2033. O flamenguista iria, sabe, ele vai temer sempre a flamengada. Essa coisa vem com dados, sempre fica assim. Pois é, eu tô sempre com o pé atrás, né, Túlio? Quando o papo é Fla-Flu, o negócio é diferente. Agora, nos últimos anos, o Flamengo, eliminou o Fluminense da Sul-Americana daquele jeito que a gente lembrou e tal, em 2017. Nos campeonatos cariocas, o Flamengo sempre prevalecendo. Eu acho que tá muito mais no passado e no nosso trauma rubro-negro, né? Não só pelo Fluminense, mas pelas flamengadas aí das últimas 2 décadas, principalmente, do que, de fato, algo que venha se comprovando dentro de campo, né? O Flamengo está prevalecendo contra o rival. Sempre, né? O pai sempre demonstra sua grande autoridade sobre seu filho, né? O Flamengo, na verdade, é que é o pai do Fluminense, né? A gente que fundou o Fluminense e eles gostam de criar narrativa. Ganhamos mais finais, que é outra mentira também. Na verdade, assim, na minha opinião, é o maior adversário histórico do Flamengo, o maior clássico do futebol brasileiro, inclusive, Flamengo e Fluminense. E eu vou na coletiva do Felipe Luiz, né? A última que ele deu ano passado, em que ele fala: o Flamengo tem que fazer sua parte, né? Não adianta nada, a gente ficou, né, contando de vencer o Fortaleza, aí não vence, faz uma partida muito, muito ruim e tal, aí você vai vendo o São Paulo se distanciar. O Flamengo tem que jogar o futebol que sabe, né? Não vou nem contar aqui o Rogério, mas, por exemplo, com o Domi, que todo mundo criticava, xingava, não sei o quê, venceu esse Fluminense com um técnico deles que não perdia, deixou eles lá na zona da Libertadores. Não pode ser diferente agora. Eles estão lá com o Marcão, não sei se é interino ou se é efetivo, mas que não vence desde a saída do Odair. É obrigação do Flamengo, primeiro, né, por estar buscando o título, e outra, pela situação do adversário, né? Aí, mas se você for colocar pela situação do adversário, entra tudo isso que vocês falaram, né? O adversário tá mal, né? O Marcão ainda não venceu, aquela coisa toda, e do Flamengo né, voltar a dar aqueles moles que deixa a gente com muita raiva, que geralmente também, né, sempre envolve aquele jogador que a gente menos gosta, né?
Então, como foi contra o Racing, foi contra o Gustavo Henrique, aí nessa partida pode ser algum outro jogador. Agora, eu espero que... Eu acho que vai ser muito importante para a gente ver nessa partida o que a gente vai poder esperar nessa reta final de Campeonato Brasileiro do Flamengo. Porque se não vencer, cara, o Fluminense, vai ficar muito complicado a gente pensar em título. Aí eu já vou começar a falar em ali ganhar uma vaga direta, né, na fase de grupos da Libertadores, e não vou mais ficar me iludindo, porque... né? Não tem como. A Mari tá ali, ó. Túlio, viúva do Domi. Eu só lembrei esse detalhe, porque eu acho que o Rogênio, vocês sabem, o Rogério Ceni já não é mais Rogério, é Rogênio. O Rogênio tem que vencer quarta-feira de qualquer forma. Então, eu só lembrei desse detalhe. Olha o veneno escorrendo aqui do Túlio Rodrigues. Isso é um safado, né? Limpa. Cara. Enfim. Beberei o veneno. Beberei o veneno. Pois é. São duas decepções, né, Ana? Queria te ouvir a sua opinião sobre os nossos técnicos. A Paulinha e o Túlio, e a gente fala aqui quase todo dia sobre isso. A galera já conhece bem, mais ou menos, a nossa opinião. O que você acha? Qual é a sua avaliação dos técnicos do Flamengo em 2020 até aqui, né? Com ênfase principal ao nosso técnico atual, né, que é o Ceni. Vou começar logo pelo Ceni, assim. Eu até comentei converso muito com a Natália, falei com ela aqui do Coluna, que eu achei meio insanidade mudar de técnico no momento em que o Flamengo mudou, porque você mudou, né? O primeiro jogo do Rogério Ceni já era contra o São Paulo, que vinha numa crescente para o mata-mata de Copa do Brasil, sendo que logo depois ele ia emendar o mata-mata de Libertadores. Então, qualquer técnico que entrasse ia entrar num jogo cruzado. Era numa época em que não permitia nenhuma margem de erro, porque quando o Domi assume no início do Campeonato Brasileiro, já num período meio complicado, porque o Jorge Jesus deixou o Flamengo já meio complicado, podia ter saído um pouquinho antes, já que ia sair, mas o Domi pegou o início de Brasileiro, então tinha um tempo ali de você perder para o Galo, tentar correr atrás, você tinha o Atlético Goianiense depois, etc. O Rogério Ceni não. Então, qualquer técnico que entrasse naquele momento, por mais que a situação do Domenech estivesse insustentável, para mim, era mais vantajoso tentar manter e corrigir o que desse do que você começar algo do zero, porque esse início de trabalho ia marcar muito o início de qualquer treinador que chegasse no Flamengo. E se fossem 2 eliminações, como ocorreu, provavelmente mancharia muito esse início de trabalho. Não sei se manchou o suficiente, eu acho que o Ceni ainda precisa aprender a trabalhar com o grupo, ainda não conseguiu, eu vejo pouquíssima, para não dizer que zero evolução do time do Domi para o time do Ceni. Acredito que melhorou um pouquinho o sistema defensivo, mas acho que é muito mais pela volta do Rodrigo Caio do que por um ajuste realmente. Acho que o Ceni, inclusive, deu uma atrapalhadinha na única coisa, única não que eu acho forte, mas no que foi bom do trabalho do Domi, porque eu acho que o Ceni aproveitou muito pouco a base, que foi o ponto forte do trabalho do Domi. Então, assim, no jogo contra o Fortaleza, por exemplo, que foi um jogo péssimo, muito chato, horrível e desagradável de assistir, eu acho que ele podia ter usado alguém na base no lugar do René, que já não estava fluindo ali. A gente já percebia que não ia fluir, porque o René nunca foi ofensivo mesmo, então podia ter testado o Ramon, que a torcida pede, talvez o Mateuzinho, porque o Isla já tomou cartão no início do jogo. Eu acho que ele demorou para trabalhar com o Natan, né? Ele só foi trabalhar com o Natan quando o Gustavo Henrique foi expulso e não tinha mais como colocar o Gustavo Henrique ou o Léo Pereira. Então, eu acho que, assim, existe muita pressão, eu vejo pouquíssima evolução, tudo para muito tempo. Agora, por exemplo, o Ceni, ele tem quase todo o elenco à disposição, normalmente todo, né? Ele não tem Thiago Maia, mas a gente não está muito contando com ele mais para essa temporada direito, que era o final. Tem o Gabigol, tem o Felipe Luiz, então ele tem à disposição peças que o Domenech nunca teve, coletivamente, né, falando, e tempo de treino que o Domi nunca teve. Então, eu acho que é pouca evolução para uma forma de trabalho melhor, assim, e para mais tranquilidade agora, porque querendo ou não é só o brasileiro que é obrigação, né? Deixou de ter a Libertadores, deixou de ter a Copa do Brasil. Então, entrar em 2021 ganhando é fundamental para mostrar de fato qual o comprometimento do Rogério Ceni, na questão que, olha, toda a pressão até de 2020 já passou, já foi o ano, já a torcida já está tentando manter a esperança aí para o novo ano, então deixa tudo para trás, como que você quer entrar nesse ano? Eu acho que agora é 2021 que vai, de fato, estabelecer e marcar a era Rogério Ceni no Flamengo. Porque antes existia ainda muita sombra de Domenech, muita sombra de Jorge
de Jorge Jesus, que é sempre falado, que também está falando muito do Flamengo, a gente vai até falar disso, mas vejo pouquíssima evolução do Domi para o Rogério Ceni, para dizer que quase nada. Eu acho que a única evolução que a gente tem são voltas de peças importantes, mas ainda acho o nosso sistema ofensivo fraquíssimo, pouquíssimo criativo, e o sistema defensivo também continua sofrendo uma quantidade excessiva de gols absurdas, né? Até para o Bahia a gente sofreu 3. Então é mais ou menos por aí, mas sou contra falar em demissão ou em parar o trabalho dele agora. Eu acho que temos que analisar o trabalho dele sem nenhuma pressão nessa reta final de Campeonato Brasileiro.